Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui nessa noite para cultuar aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Sou grato a Deus pela oportunidade. Também quero deixar aqui os meus agradecimentos ao pastor Xavier, que nos deu essa missão, ao irmão Dido, que está responsável pelo departamento do DEMIT, no campo do Trairi, que também foi quem fez a escala de missões, e agradecer também a essa bonita igreja. É um prazer estar reconhecendo os irmãos, estar aqui nessa noite. Que Deus abençoe a cada um poderosamente em nome de Jesus. Agradeço a vida pelo pastor dessa igreja e a todos os obreiros. Que Deus abençoe poderosamente. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia, livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Também quero externar aqui a minha felicidade e deixar as felicitações para todas as mamães, parabenizá-las pelo seu dia. Que todas as mães tenham um excelente Dia das Mães. Atos capítulo 28. É o último capítulo do livro dos Atos. Culto de missões. Eu não poderia deixar de trazer uma palavra sobre missões. Quando a gente terminar de ler, por favor, deixe sua Bíblia aberta para a gente acompanhar aqui alguns versículos que vai ser lido. Atos capítulo 28, do 1 ao 6, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão diz assim: E escapando nós, verificamos que a ilha se chamava Malta, e os nativos usaram para conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos receberam a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os nativos, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto que, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito tempo, e vendo que nenhum mal lhe aconteceu, mudando eles de parecer, diziam que era um Deus. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, eu quero dar um tema para esta palavra, essa noite, que é a trajetória de um missionário, ou as dificuldades de um missionário. Eu não sei qual é o seu pensamento, o que é que você pensa sobre missões, mas talvez tenha algumas pessoas que pensam que missões é um lazer, diversão, é passeio, e a gente vai aprender através da vida do apóstolo Paulo que missões não é isso. Antes de entrar no texto, eu queria dizer que o nosso Deus é um Deus de promessas. Quem crê que Deus é um Deus de promessas? Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos pelo menos dois tipos de promessas que o Senhor faz. O primeiro tipo de promessa que o Senhor faz são aquelas promessas coletivas, que são aquelas promessas que Deus faz para um determinado grupo, para um determinado povo. Deus fez muitas promessas para a nação de Israel, não é? Deus fez promessas também para a sua igreja. Então essas são as promessas coletivas. Mas há também na Bíblia aquelas promessas que são as promessas individuais. Aquelas promessas que Deus faz a um determinado indivíduo, a uma determinada pessoa. E eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui essa noite quem tem uma promessa de Deus na sua vida, certamente você diria: eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, pregador. Pois então, Deus faz uma promessa ao apóstolo Paulo.
no capítulo de número 23, verso 11, ele aparece para Paulo e diz: Paulo, você será minha testemunha lá em Roma. E o Senhor diz mais: assim como você foi minha testemunha em Jerusalém, você vai ser minha testemunha lá em Roma. É interessante porque a palavra testemunha ali é a palavra mártir ou martíria, que significa para nós aqui, né, alguém que fala a verdade, ainda que lhe custe a sua própria vida. Ser um mártir é morrer por uma causa, é falar a verdade, ainda mesmo que lhe custe a sua própria vida. Você lembra que Jesus disse lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho? Aquela palavra ali, pregai, né, que é a palavrinha querusso no grego, dá a ideia de um arauto, de um mensageiro, que ficava diante do rei. Esse arauto, esse querusso, ele estava diante do rei com uma finalidade: entregar uma mensagem do rei no tempo oportuno. Mas para entregar essa mensagem tinha algumas características. Primeiro, ele ficava sempre do lado do rei. Segundo, ele ouvia a mensagem da boca do próprio rei. Terceiro, ele não poderia pregar ou falar outra coisa a não ser a mensagem do rei. Ele não poderia acrescentar ou tirar ou inventar. Ele teria que falar aquilo que o rei lhe ordenou. E é interessante porque Jesus dá essa instrução: ide e pregai. Jesus está dizendo: ide e falai a verdade do evangelho, que liberta, que salva, que perdoa, ainda mesmo que lhe custe a sua própria vida, mas não negue essa verdade. Lembra que eu disse que Deus fez uma promessa para Paulo? Essa promessa, ela começa a se cumprir no capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos. É no capítulo 27 que Deus vai começar a cumprir essa promessa, e Paulo entra numa embarcação. Veja, Paulo entra numa embarcação e está debaixo de uma promessa. Só que quando a gente vai ler o capítulo 27, o texto começa dizendo que a viagem, talvez naquele dia ensolarado, quando começou, a viagem começou muito legal, muito bonita, o tempo estava propício, só que a Bíblia diz que o barco navegou pouco tempo. Daqui a pouco a navegação se tornou vagarosa, começou a navegar devagarzinho, a embarcação começou a andar devagar, ou seja, a viagem era vagarosa. Agora escuta, para você dar um glória: não é porque você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, que significa que as coisas vão ser rápidas. Não significa que você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, que as coisas vão acontecer muito rápido, do dia para a noite. Quem sabe você tem uma promessa de Deus na sua vida, e esperando muito tempo, você diz: mas Senhor, quando é que o Senhor vai cumprir? Quando é que o Senhor vai fazer? E tem gente até que espera que isso seja logo, do dia para a noite, que ele saia do anonimato, se for essa promessa. Mas escute, às vezes mesmo debaixo de uma promessa, as coisas andam devagar. Deixa eu perguntar para vocês: quem foi que fez essa promessa? Está baixo? Diga alto: Deus. Quem fez essa promessa? Só que o mesmo texto ainda continua dizendo: a viagem que começou devagar, agora vai se levantar uma tempestade. Está no texto: a viagem ficou difícil. Mesmo você tendo uma promessa de Deus sobre a sua vida, às vezes a viagem vai ficar difícil. Mesmo debaixo de uma promessa, a nossa viagem rumo a Jerusalém celestial, há momentos de dificuldade. Sabe por quê? Porque Jesus não prometeu uma viagem tranquila, Ele prometeu uma chegada garantida. Eu vou repetir:
Ele não prometeu que a viagem seria tranquila, mas ele prometeu que a chegada seria garantida. Lembra? Lá em Marcos 14, a Bíblia diz que ele dá uma ordem: ide e passai para o outro lado. Aí você conhece o texto. A Bíblia diz: se levantou um temporal de vento, e está no texto, se levantou um vento contrário, um vento parecido com o mesmo que apareceu aqui para Paulo, um vento contrário. E eu fiquei me perguntando: meu Deus, por que de vez em quando o Senhor manda um vento contrário na nossa vida? Sabe por quê? Quando você lê essa passagem desse milagre lá em Mateus 14, que é um milagre que acontece nos 4 evangelhos, o milagre lá que Jesus acalma a tempestade. Naquele capítulo de Mateus, capítulo 14, se você ver olhando o 11, o 12 e o 13, Jesus vem passando muitos dias ensinando, pregando, falando suas parábolas, e muitos dias viajando, ensinando e pregando. E quando chega no 14, que ele dá essa ordem, a Bíblia diz que quando eles entram naquele barco, o barco ia em direção a Betsaida. Você é inteligente como eu e sabe que aquele barco provavelmente era do André e do Pedro, e eles moravam exatamente na cidade de Betsaida. Então o que é que eu aprendo? Parece-me que Pedro e André querem apontar o barquinho para casa, para talvez descansar, meu pastor, para talvez ter um momento de descanso. Eles estão indo para Betsaida, só que aí vem um vento contrário. Sabe por quê? O vento contrário vem para nos dizer que não é hora de descansar, que não é hora de parar, que não é hora de ficar em casa, é hora de continuar. Aí eu entendi porque o final do texto leva os discípulos lá para a cidade de Genezaré, aonde as pessoas vão estar lá, e elas pegam os enfermos acamados, os doentes, e jogam diante da pessoa de Jesus, e ele vai estender a mão e vai curar. Os discípulos vão continuar trabalhando e orando. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo: ainda não é o tempo de descansar, ainda não é o tempo de descansar. Veja, a viagem começou vagarosa, começou difícil, teve tempestade. Aí chega um momento da embarcação que o texto diz que eles tiveram que aliviar a bagagem. Eles vão pegar os mantimentos, os cereais, a comida e jogar no mar. Ou seja, eles tiveram prejuízo. E eu não sei se você vai dar glória, mas mesmo você tendo uma promessa de Deus sobre a sua vida, às vezes teremos prejuízo. Ó, glória diminuiu. Se eu falasse que você ia ganhar uma casa, um carro, uma casa nova, uma chave, um presente muito lindo, talvez você desse um glória alto. Mas eu digo que o Evangelho às vezes nos dá prejuízos. Pregador, como é isso? Lembra do Abraão? Abraão tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida, só que ele tinha um problema. A promessa para Deus cumprir, ele tinha 2 objeções: sair da terra e da parentela. Ele saiu da terra, só que ele levou o Ló, o sobrinho, o parente. Então, é uma objeção que ele não cumpriu. Mas para cumprir essa promessa, o Ló tem que sair da vida do Abraão. Aí lá em Betel, e Betel significa casa de Deus, há uma divergência entre os pastores de Ló e Abraão, e eles vão se separar, porque às vezes na casa de Deus, Ele tira algumas coisas da gente para cumprir o propósito na nossa vida. Eu não sei se você vai dar um glória, mas a minha boca está se enchendo de palavra de Deus para dizer: Deus está tirando algumas coisas da sua vida para cumprir aquilo que Ele determinou para a sua vida. Aleluia. Olha a viagem de Paulo, a viagem missionária. As dificuldades do missionário: começou devagar, começou difícil, aí veio tempestade, teve prejuízo, e chega um determinado momento da palavra, do texto, da história do capítulo 27, que é o que mais me marca. Porque eu não sei se você já ouviu alguém cantando aqui, mas tem um hino que a gente canta muito, que diz assim: no barco em que Jesus está, ele não afunda. Não é assim? Só que essa regra aqui vai ser quebrada, porque esse navio do Paulo, ele vai afundar.
Só que como Deus é um Deus que antes das coisas acontecerem, Ele sempre fala, Ele vai falar com Paulo. Aí quando Ele fala com Paulo, que eu entendi o porquê que o barco vai afundar. Por quê, pregador? Porque Jesus aparece para Paulo e diz assim: Paulo, não se preocupe, o navio vai afundar, mas não vai se perder ninguém. Ó, a irmã entendeu, dê um glória. Eu vou repetir para ver se tem alguém que dá um glória. O navio vai afundar, mas não vai se perder ninguém. Pregador, aplica essa palavra para mim. Vou aplicar. A palavra que o Senhor está dizendo é: eu não estou interessado em salvar as coisas, eu estou interessado em salvar pessoas. Quem se preocupa em salvar as coisas somos nós. Sou eu que me preocupo em salvar as coisas. Eu me preocupo em salvar casa, carro, moto, salvar o dinheiro na conta. Mas o Senhor está dizendo: ei, eu preciso que você se preocupe em salvar pessoas, porque foram pessoas que eu coloquei do seu lado. É por isso que às vezes o casamento se acaba, os filhos vão embora, porque você está preocupado demais com as coisas. Aí Deus está dizendo: cuida das pessoas, meus filhos, cuida daquele que eu coloquei do teu lado, cuida do teu filho, da tua mãe, da tua casa. Ei, o Senhor está dando essa palavra através da minha boca essa noite para dizer: pare de se preocupar demais com as coisas e se preocupe com as pessoas. Eu vou até dar uma profecia, uma palavra debaixo da palavra de Deus, uma palavra profética. Só quem crê, levanta a mão lá no terceiro andar e receba. Eu profetizo que na tua casa não vai se perder ninguém. O teu filho vai voltar para Jesus. O teu marido vai crer e vai receber Jesus. Aquele da tua casa que você diz: é impossível ele vir, é esse aí que ele vai fazer uma obra grande. Porque eu profetizo debaixo da palavra. Assim como Josué disse: eu, a minha casa, serviremos ao Senhor. O rabada caia soia. Aleluia. Deixa eu ir para o texto. O texto que a gente leu começa dizendo assim: e havendo escapado, ou em outras traduções diz: e escapando nós. Eu gosto dessa expressão, porque isso fala do cuidado, da proteção e da misericórdia de Deus. E escapando nós. Se eu fosse pregar só sobre isso, talvez eu terminaria o meu tempo e não concluiria a palavra, porque tem muita coisa para a gente agradecer a Deus. Porque você só está aqui porque você escapou mais um dia. O Senhor te preservou mais um dia. Enche o pulmão de ar aí e solta aquele grito de glória, porque o Senhor te deu mais um dia, mais uma oportunidade. Eles caíram na água gelada do mar Mediterrâneo. Estudando sobre isso, eu descobri que aquela ilha, ela ficava mais ou menos 720 quilômetros do local que eles iam, que era Roma. Então eles estão nessa distância. Só que eles vão para a ilha de Malta. E a palavra Malta significa refúgio. Malta significa refúgio. Eles escaparam e foram parar no lugar de refúgio. Pregador, o que é o lugar de refúgio? É onde você está essa noite. Aqui é o lugar de refúgio. Você não chegou aqui porque você é bom, porque você tem uma credencial de membro, porque você canta bem, porque você prega bem. Não, você chegou aqui porque você escapou. Mas glorifique, porque você chegou no lugar de refúgio. Aleluia. Eles chegaram na ilha, uns nos destroços, outros nadando, mas chegaram todos. 276 pessoas pisaram na ilha. Aí o texto diz que os bárbaros, eles são chamados de bárbaros, não é porque eles eram trogloditas, não. Por dois motivos. Primeiro, porque eles não falavam a língua grega. E segundo, porque eles não tinham a cultura helenística, a cultura grega também. Então eles não falavam grego e nem tinham cultura. Então eles são chamados de bárbaros. Mas eles têm duas coisas que me chamam a atenção. Porque o texto diz que eles acolheram.
A palavra ali é proslambano, que significa estender a mão. Eu não sei você, mas tem muita gente na igreja que fala grego, que fala hebraico, que sabe a Bíblia de capa a capa, que conhece um monte de livro, mas não tem capacidade de estender a mão na hora que precisa. Mas o Senhor me trouxe aqui para dar uma palavra. O Senhor tem alguém ainda que vai estender a mão, e são aqueles que estendem a mão que o Senhor vai preservar para ajudar as pessoas. Segundo, a Bíblia diz que eles usam de misericórdia. Em outras palavras, o texto diz ali que eles tiveram humanidade. E a palavra humanidade ali, Jefinho, é a palavra filantropia. É uma palavra conhecida nossa, que significa fazer algo sem esperar nada em troca. Agora segura que essa vai pesada. O que é isso? O que é humanidade? É estender a mão, é fazer algo sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento. Agora lá vai. O problema da minha geração é que às vezes até faz, até trabalha, mas quer reconhecimento, quer nome, quer status, quer que diga o seu nome, quer que diga fulano fez, fulano ajudou, fulano teve, quer o status, o reconhecimento. E olha, se não tiver o nome dele, se não aparecer a fotinha dele, ele fica bicudo, ele fica com raiva. Mas os bárbaros, eles me ensinam que é preciso estender a mão, sem esperar reconhecimento, sem esperar glória, sem esperar aplauso, porque foi isso que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Quando os homens baterem palmas, quando os homens reconhecerem, vocês já receberam galardão. Mas aqueles que fazem em oculto, o Senhor recompensará. Eja sebra caia. O texto diz que eles vão acender uma fogueira, uma grande fogueira. Mas acender fogueira não é mistério nenhum. O mistério é que o texto diz que caía chuva e fazia frio. Agora deixa eu perguntar para vocês: é fácil acender fogueira quando está chovendo? É fácil acender fogueira enquanto está caindo o maior temporal? Pregador, isso quer dizer o quê? Significa ter fogo aceso na hora das adversidades. Enquanto tem alguém querendo apagar, enquanto tem alguém torcendo contra, enquanto tem alguém dizendo assim, não vai dar certo, para com isso. As situações são adversas, mas você está lá, a chama acesa, a fogueira acesa, o fogo pegando, né? Oh glória! Os bárbaros têm fogo, não tem conhecimento, não tem cultura, não tem língua grega, mas tem fogueira acesa. Eu estou com vontade de dar uns glórias, sabe por quê? Porque a minha geração está uma geração fria. Tem uma geração aí que parece que está se tornando a geração reformada, nada contra, mas tem gente trazendo sensacionismo para dentro da igreja. Não crê em milagre, não crê em batismo, não crê em cura, não crê em nada. Ei, irmão, aqui Jesus ainda é o mesmo. Ele cura, Ele salva, Ele batiza, Ele perdoa. Aleluia. Ei, escuta, vou dizer aqui para eu não levar nada para casa. O meu Deus é um Deus que gosta de fogo. Está na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 15, Ele apareceu para Abraão e fez uma promessa no meio do sacrifício, no meio do fogo. Ele apareceu para Abraão e fez uma aliança com fogo. Ele apareceu lá na sarça para Moisés, no meio do fogo, na chama ardente da sarça. A Bíblia diz que ele vai aparecer em Êxodo 13, lá no deserto, numa coluna de fogo. A Bíblia vai dizer lá em 1 Reis 18, que quando Elias orou, caiu fogo do céu no sacrifício. A palavra de Deus diz em Isaías que você pode passar pela água, mas se também passar pelo fogo, o fogo não arderá em ti. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, aquecida 7 vezes, Nabucodonosor deu uma olhadinha assim: eu não joguei 3, porque tem 4, porque tem 4 passeando no meio do fogo. Rabadoia Sé, lá em Zacarias, a Bíblia
diz que ele é um muro de fogo. A Bíblia diz em Joel que ele batiza com espírito e com fogo. E só para confirmar, lá no deserto da Judeia, quando João reconheceu o Cordeiro, ele disse: eu não sou digno de desamarrar as sandálias das suas alpacas. Eu só batizo com água, mas vem aí um que é mais poderoso do que eu. Ai, ele batiza com fogo, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, oh glória. Deixa eu encerrar, eu vou pelo aquilo ali, pastor, falta 5. O texto diz que quando Paulo vai, só Paulo percebe que a fogueira está se apagando. Só Paulo entende que o fogo está se apagando. Só Paulo, eu vou dizer, Paulo entende que o fogo está se apagando. Se fosse alguns crentes, o fogo teria se apagado. Porque tem gente que não está nem mais aí com o fogo espiritual da sua vida. Mas Paulo é diferente. Paulo é aquele crente que diz assim: se depender de mim, o fogo não se apaga. Se depender de mim, o evangelismo continua. Se depender de mim, eu vou para a rua. Se depender de mim, eu estou no ensaio. Se depender de mim, eu estou na doutrina. Se depender de mim, eu estou no matutino. O fogo não se apaga. Anda e o texto diz, deixa eu retomar. Começou devagar, começou difícil, teve prejuízo, o navio afundou, eles chegaram. Aí o texto diz que quando Paulo vai jogar os gravetos no fogo, uma víbora. O texto fala uma víbora para especificar, para dizer, uma serpente venenosa agarrou o braço de Paulo, a mão de Paulo. Sabe por quê? Porque o diabo ele não está preocupado com quem não está fazendo nada, mas ele está furioso com quem está catando graveto. A serpente aqui na Bíblia é o símbolo de uma outra serpente, da antiga serpente, é o símbolo do nosso adversário. E eu perguntei, mas Deus, o Senhor permitiu tanta coisa, até o navio afundou, o Senhor permite agora a víbora morder. Os bárbaros vão olhar e dizem, ele vai morrer, vai cair morto de repente. Por quê? Porque alguns diziam que aquela serpente, o veneno dela provocava no mínimo 3 sintomas. Primeiro, ele embaraçava a visão. Segundo, ele fazia o corpo inchar. Ele inchava o corpo, o veneno da serpente. Terceiro, fazia o corpo paralisar. Sabe qual é a estratégia do diabo? Embaraçar a visão. Inchar fala de soberba. E paralisar o corpo. Quer que o povo não trabalhe, pastor. Mas o Senhor está dizendo aqui essa noite, eu até permito a víbora se levantar, mas o que eu não permito é o veneno da víbora funcionar. Terminei no horário. Escute, o problema é que o texto diz que vai aparecer um homem e vai dizer assim, Paulo, tem um homem doente na ilha, vamos lá Paulo, e ora por ele. O texto diz, Paulo acabou de jogar a serpente no fogo. Paulo acabou de jogar a serpente no fogo. Paulo ainda está com a mordida dolorida no braço. Paulo está ferido, eu não sei, mas eu imagino sangrando. Aí chega alguém e diz, Paulo, vamos ali, porque tem alguém que está precisando de oração. Aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, como é a vida do missionário? Tanta coisa, começou difícil, teve prejuízo, teve dificuldade, o navio afundou, teve a serpente, o homem está ferido, nem se recuperou. Não tem um que chega para ele para dizer, Paulo, vou orar por você, vou abençoar você, vou ajudar você, vou ter misericórdia. Aí vem um e diz, Paulo, vamos ali orar.
tem alguém precisando. Sabe por quê? Porque missionário não vive de passeio. Missionário não vive, aleluia, apenas de desfile. Missionário vive de fazer a vontade de Deus. Eu termino dizendo, sabe por que Paulo foi e orou pelo pai de Públio? A Bíblia diz que quando ele foi, estendeu a mesma mão ferida, pastor, a mesma mão atacada pela serpente, ele estende, ora e o homem é curado. Sabe por quê? Porque Paulo é o exemplo de alguém maior. Paulo é a figura de alguém maior. Agora deixa eu ver se você se lembra. Lembra de alguém com a mão ferida? Lembra de alguém com a mão ensanguentada? Mas ele fez assim, ó. Ele estendeu a mão ferida. Max Lucado diz: o braço, a mão que sustentou o universo lá no Gênesis 1:1, a mão poderosa criadora, está cravada na cruz, segurada pelo prego de um soldado. Aí eu pergunto: quer desistir por quê, varão? Quer desistir por quê, varão? Quer abandonar o evangelho por quê? Por conta de algumas pedradazinhas, por conta de algumas calúnias, porque a serpente se levantou. Você é o exemplo de alguém maior. Você não vai parar, porque ele não parou por você.